A casa do Peter é invadida por um cara mascarado. Tem uma faca e ele acaba usando essa faca pra marcar o corpo do Peter. Oi galera, bem-vindos ao meu canal. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Carol, e pra quem já me conhece, eu sei que eu tô um pouco sumidinha, mas agora eu tô voltando aos poucos. E hoje a gente precisa falar sobre Masked Guy. Ele é um livro que é de dark romance LGBTQIA+. É um livro que me prendeu do começo ao fim, prendeu a minha atenção muito. E é um livro que eu achei muito, muito bonitinho, mas o resto eu vou deixar pra falar depois. Bom, agora vamos à história. A gente tem dois protagonistas nesse livro, o Peter e o Jim. E pode ser impressão minha, mas eu acho que a gente acompanha mais o Peter do que o Jim. Bom, a gente vai falar primeiro sobre o Peter, que é um cara nerd que foi obrigado a se mudar para uma cidade grande por conta do trabalho, porque ele recebeu uma proposta de trabalho muito boa e ele queria ajudar os pais e ele queria economizar dinheiro e ele queria viver a vida dele. Porém, ele é uma pessoa muito, muito sozinha, muito introspectivo, muito quieto, muito tranquilo também, mas muito, muito quieto, muito na dele, muito tímido, e ele mora sozinho. Não completamente sozinho, porque ele tem um peixinho de estimação chamado Vi. E sim, Vi é por conta do LOLzinho, o League of Legends. Bom, o Peter tem um vizinho chamado Harry, e ele tem meio que um crush no Harry e tal. E por ele ser sozinho, ele tem algumas necessidades fisiológicas que a gente sabe que os homens têm. E aí ele acaba comprando algumas coisas pela internet. E essas coisas chegam pra ele e tudo, só que às vezes ele não tá em casa quando chega essas encomendas. E aí quem recebe pra ele é o Harry. Momento de impulsividade, ele compra alguns brinquedinhos pra usar sozinho. Só que ele não tava em casa pra receber, então quem acaba recebendo é o Harry. E assim, no site dizia que era super discreta a embalagem e tudo mais. Porém, não era. E aí o Harry foi entregar pra ele quando ele chegou em casa e tal. E aí já era uma situação super desconfortável. Desagradável meio que pra todo mundo, porque o Peter fica muito tímido, o Harry tenta fazer uma e outra brincadeirinha ali pra quebrar o gelo, porque ele percebe o quanto o Peter é introspectivo, tímido, enfim. Mas o Peter só queria abrir um buraco debaixo da terra pra se enfiar, enfim, e ele agradece a encomenda, né? Ele agradece que o Harry tenha pego a encomenda, mas ele pega e vai pra dentro de casa correndo, enfim. O Peter, ele acaba tendo uma vida muito, muito, muito monótona e muito chata, por assim dizer. Ele tem sempre uma rotina e ele nunca sai dessa rotina. Então, é sempre da casa pro trabalho, do trabalho pra casa. Aliás, da casa pra cafeteria, pro trabalho e aí ele volta pra casa. Então, é só isso que ele faz. Ele tem esse costume de frequentar muitas vezes, porque ele acaba não tomando café da manhã em casa, enfim, ele gosta de pedir ali um cookie ou um cupcake, não lembro mais. Enfim, ele acha a estética do café muito bonitinha, muito legal, enfim, muito fofinha. Tem decorações de bichinho, as patinhas dos bichinhos são sempre em rosa, a decoração é toda em rosa e branco e tal, é muito fofinho. Enfim, o Peter tem sempre essa rotina de casa, café, trabalho e casa, de volta. E em um desses dias de muito cansaço, muito estresse mental, ele decide que ele vai conversar com as pessoas online. E aí ele entra num desses chats que parece um chat da UOL. E ele entra numa sala pra conversar com essas pessoas, só que a sala tem o tema de fetiche. Ele acha que não teria problema nenhum, uma vez que essas pessoas ele nunca mais vai ver, nunca mais vai conversar, não sabe quem são porque tá todo mundo na internet. Então, tipo,
não teria problema ele contar coisas íntimas a respeito dele, não teria problema ele contar fetiches. E ele acaba contando umas coisas de fetiches, assim, um pouquinho mais pesados. E aí aparece um tal de Masked Guy Underline 22 que manda uma DM pra ele falando que se ele quisesse, ele poderia realizar os desejos do Peter. E aí ele manda, junto com isso, contrato. E o Peter não se dá o trabalho de ler esse contrato. E ele fala que, assim, esse tal de Masked é muito novo e que ele não pode sair oferecendo esse tipo de coisa para as pessoas assim. Ainda mais que ele tem pouca idade, porque ele tem só 22 anos. E aí o Masked responde que o 22, que tem o nickname dele, não é relacionado à idade. Tirem suas próprias conclusões. Bom, o Peter recusa e ele fecha o chat, ele fecha as coisas, ele sai de tudo, ele desliga o computador. Só que ele fica pensando nas coisas que ele falou, nas coisas, nas propostas que o Masked fez pra ele. Enfim, nesse tipo de coisa. Até o Masked tinha perguntado pra ele quais seriam os limites e tudo mais, e não sei o quê. Só que, tipo assim, ele responde que ele nunca parou pra pensar muito nisso, então ele não tem limites. Mas, enfim, isso passou porque ele tinha recusado a proposta e tal, e aí ele acaba se divertindo em casa sozinho depois disso. E aí, no dia seguinte, se eu não me engano, alguém manda uma mensagem pra ele com algumas fotos. E aí ele vai abrir essas fotos e ele vê que eram da noite passada, em momentos bem íntimos e esse tipo de coisa. Um momento bem complexo, bem íntimo, bem... Vocês estão imaginando? E sim, é disso mesmo que eu estou falando. Essas fotos foram tiradas da webcam dele. Só que não foi ele que tirou. Então fica muito claro que alguém invadiu o computador dele e tirou as fotos dele pela webcam. Então ele fica meio assustado, ele fica pensando como aquilo aconteceu, ele fica meio paranoico até, né? Bom, eu não julgo, porque eu ficaria também. O Peter tem uma noção de quem pode ser, mas ele só tem certeza depois que o Masked assume que foi ele que fez isso. Durante o dia, ele vai seguir a mesma rotina dele. Então, ele sai de casa, vai pro café, vai pro trabalho. E aí, ele fica pensando e ele fica tentado a concordar com a proposta do Masked. Ele acha uma loucura, ele acha aquilo completamente estranho. Uma pessoa aleatória te diz que pode realizar esse tipo de coisa e tal. E assim, tipo, do nada... Muito do nada, muito aleatório, num bate-papo de internet. É tudo muito, muito estranho. Mas, por mais que ele tenha esse tipo de pensamento, ele tá muito tentado a concordar. Então, em um momento onde ele decide realmente tacar o foda-se, ele aceita. Ele abre o contrato de novo e ele assina, só que ele assina sem ler. E aí ele manda mensagem pro Masked aceitando a proposta. Bom, o tempo vai se passando no livro, mas acho que são poucos momentos depois. De novo, né, se passa com a rotina dele, então ele vai pro trabalho, aí ele volta pra casa. Porém, a casa do Peter é invadida por um cara mascarado. E aí o Peter fica com medo, mas ao mesmo tempo ele tinha deixado muito claro naquele bate-papo que a adrenalina era uma coisa que deixava ele feliz. Porque tirava ele da monotonia, da chatice da vida dele, da rotina, das coisas diárias dele. Então, ele deixou muito claro que a adrenalina era uma coisa que ele tinha que sentir para que ele ficasse feliz. Então, apesar do medo que ele estava sentindo naquele momento, ele estava bem animado com aquilo, ele estava bem entusiasmado e ele estava ficando excitado com tudo aquilo. Então, o Peter e o cara mascarado, eles se pegam fortemente. É o que vocês estão pensando. E aí, o cara mascarado, ele tem uma faca e ele acaba usando essa faca para marcar o corpo do Peter, fazendo a inicial do nome dele
no corpo do Peter. Então, agora ele tem um M marcado na virilha. Pois é. Bom, eles só terminam e aí o cara mascarado vai embora. É isso. Aí o Peter, no dia seguinte, ele tá processando tudo aquilo que aconteceu. Ele tá meio indeciso com relação a tudo que ele tá sentindo, porque foi um misto de emoções ao mesmo tempo. E ele acha aquilo tudo uma loucura, porque, tipo, uma pessoa invadiu a casa dele. Mas uma pessoa invadiu a casa dele e fez ele feliz, no sentido sexual da coisa. Enfim. E aí, ele fica nessa indecisão, porque, querendo ou não, aquilo tirou ele da rotina dele, aquilo animou ele de várias formas possíveis, mas ao mesmo tempo, não tá dentro do padrão que a gente considera normalzinho, né? Então, é um alerta. Mas, por mais que ele achasse tudo aquilo uma loucura, por mais que ele quisesse acabar com tudo aquilo, ele achava tudo aquilo muito tentador e o que eles fizeram foi muito legal e ele gostaria de repetir, então ele acaba sempre cedendo às vontades dele. E aí ele acaba sempre conversando com o Masked de volta, chamando o Masked de volta, e eles acabam meio que se envolvendo. O Peter acaba querendo mais coisas, o Peter acaba se envolvendo emocionalmente com ele. Então, assim, o Peter, ele acaba meio que se apaixonando, mesmo sem ver o rosto do Masked. E aí, por outro lado, a gente tem Point of View do Masked Guy. O Masked, ele é um hacker e ele tem um grupo de amigos que são muito próximos. A gente vê, assim, eles sendo muito, muito próximos, brincando e xingando. É tipo um grupo de amigos. Eles fazem isso, eles hackeiam as pessoas, mas, tipo, bilionários, políticos e gente que tá fazendo o que não devia. Pra ter que ganhar a vida dessa forma. Então, eles ganham dinheiro limpando a conta desse tipo de pessoa que é corrupto, que tá fazendo coisa errada, que se envolve em coisas muito pesadas e esse tipo de coisa. Só que agora eles estão numa situação um pouquinho complicada, porque um desses 4 amigos envolveu todo mundo nessa situação. Já que em uma das limpas de conta que eles fizeram, um deles acabou ficando muito bravo com aquilo que a pessoa em questão estava fazendo, e aí ele quis expor um pouco mais, o que acabou também expondo o grupo um pouco mais. E aí a polícia estava na cola deles, mas eles conseguiram eles conseguiram despistar logo e aí tá tudo certo, tudo bem até o momento. Bom, como eu falei pra vocês, é um grupo, então temos o Shadow, o Monster, o Zero e o Masked. E tipo assim, eles são muito, muito amigos. A gente vê, tipo, eles brincando, xingando, se divertindo. E se fosse o caso, eles morreriam uns pelos outros. Então, a gente vê, assim, essa reciprocidade muito honesta entre cada um deles. E vê essa proximidade muito grande. Agora a gente volta pro point of view do Peter. O Peter, ele trabalha em uma empresa que só visa dinheiro realmente. Eles não visam nem um pouco a saúde mental das pessoas. Eles estão 100% focados em ganhar dinheiro, ponto. Só isso, mais nada. Literalmente nada. Então, assim, enquanto ele tá rendendo pra empresa, ótimo. Se não tiver rendendo, ferrou. É mais ou menos isso que acontece. E aí o Peter acaba desabafando com o Masked o quanto ele tá cansado de seguir só isso, enfim. Ele tem um contrato de trabalho de algum tempo, acho que são 2 anos. Ele precisa cumprir, caso ele não cumpra, ele vai ter uma multa muito grande pra pagar. E ele desabafa com o Masked falando que ele tá cansado, que ele não queria mais trabalhar nessa empresa, que enfim. E aí, um pouco depois dessa conversa, assim, e alguns dias se passam até que acontece misteriosamente
algo com o carro do chefe do Peter. O carro do chefe do Peter está sendo quebrado, o para-brisas está sendo quebrado por um homem mascarado. E aí, né, todo mundo vai ver o que tá acontecendo, aquela coisa toda. E aí o Peter vê que é um homem mascarado, ele não vê direito quem é, porque chamam a polícia e aí ele tem que ir embora. Ele corre até a moto dele e ele sai fora. E o carro do chefe do Peter tá lá, daquele jeito. E aí, todo mundo vai pra casa e o Peter vai falar com o Masked, contando o que tinha acontecido e tal, e perguntando se ele tinha algum envolvimento nisso. E aí o Masked fala que sim, e o Masked manda as fotos. E aí ele fala assim, nossa, é isso que esse babaca merecia. Aí, bom, ele acha aquilo, tipo, legal, né? Porque, querendo ou não, ele tá protegendo meio que o Peter de um chefe abusivo. Na verdade, ele não tá protegendo, ele tá sendo um pouco... Ele tá causando danos ao chefe, que também causa danos no Peter. Então, não sei bem se isso é uma proteção, mas é algo que o Peter acha legal, até pela questão da adrenalina, por saber que foi o Masked que fez e tudo mais. Nesse ponto, eles já estão envolvidos, eles estão conversando bastante, se envolvendo bastante. O Masked conversa com ele, escuta ele, o Peter chama ele pra jogar de vez em quando. Eles descobrem que eles têm um animal de estimação e os dois falam com os animais de estimação. O Peter vive falando com a Vi, falando as coisas que acontecem no dia a dia dele. O Masked vive falando com... Eu não lembro o nome dela. Serafine, talvez? O Masked vive falando com a cobra dele de estimação e contando também as coisas que acontecem. Enfim, é divertido ver essa situação toda. Você fica querendo mais ainda a aproximação, mais do que o Peter quer essa aproximação, você quer essa aproximação enquanto leitor, né? Leitora, enfim. E aí o Peter quer que ele tire a máscara. E assim, o Peter, a gente vê a todo momento quase que ele tá apaixonado. Em uma das vezes que os dois estavam em um momento mais íntimo, o Peter pede pra ele tirar a máscara e ele bate no rosto do Peter falando que ele não vai fazer aquilo. E ele fica muito bravo, enfim. O Peter acha que por eles estarem se envolvendo e por eles estarem conversando e ficando mais próximos e ficando mais íntimos e tudo aquilo, ele acha que ele deveria saber a identidade do Masked. Porém, o Masked não gosta muito da ideia e tal, e ele continua falando que não, e ele usa uma máscara por um motivo, e que o Peter não devia se envolver naquilo, e ele começa, assim, a ser mais reativo. Apresentar muita reatividade com relação a isso. Não gosta da ideia, ele não quer com certeza e fica assim, desse jeito. E aí o Peter decide dar um ultimato no Masked, falando que ele não queria ficar mais com ele, ele queria afastamento se o Masked não mostrasse pra ele quem ele era, porque afinal ele sabia muita coisa do Peter. Até em um dos momentos, tendo esses momentos assim mais íntimos, o Masked instala câmeras no apartamento do Peter, sem o Peter saber. E aí, assim, o Peter demora um tempo pra descobrir, mas ele descobre, ele acha meio... Meu Deus, o que tá acontecendo, né? Que cara maluco. Mas ele decide ver até onde vai. E aí ele até usa isso pra provocar o Masked e tal. É umas cenas interessantes. Teve um momento aonde o Masked até se sente um pouco enciumado com relação ao Peter, assim. Eles já estavam se envolvendo no sentido afetivo mesmo. E como eu disse, parecia, apesar de ele não falar, apesar de ele falar o contrário, inclusive parecia que o Masked estava se envolvendo, estava gostando realmente do Peter. Onde o Peter sai com o Harry uma vez, o vizinho do Peter. Eles vão pra uma balada, uma coisa esquisita, enfim, eles tentam ali se socializar, porque o Harry fica meio assim, de tipo, eu tenho um vizinho, mas esse meu vizinho é meio esquisito, ele não sai pra nada, ele nunca faz nada, a rotina dele é sempre a mesma, e aí ele tenta fazer o Peter sair de casa uma vez e tal, tenta fazer ele socializar. Não dá muito certo, porque o Peter não se encaixa em nada, assim, nos amigos do Harry. Tipo, é uma coisa muito esquisita, muito estranha.
que, sabe, não encaixa. E aí o Harry, em determinado momento, em uma das vezes que o Harry tentou falar com ele, com o Peter percebe que tem alguma coisa estranha acontecendo, o Harry tá cada vez se aproximando dele, e aí o Harry beija ele à força. E, tipo, eles estavam dentro da casa do Peter. E nisso, o Masked tinha instalado as câmeras, né? Ele viu o Peter tentando se esquivar da situação, tentando sair, empurrando o Harry e tal. E aí, com o Masked vendo isso, o Masked fala pros amigos dele, e aí ele vai e dá um apavoro nesse Harry. E aí, a partir desse momento, né, que ele tem a ajuda dos amigos dele pra dar um apavoro nesse Harry, o Harry não pode falar mais com o Peter. Na verdade, assim, falar de dar bom dia pode, porém tem que dar bom dia meio que do outro lado da rua, sabe? Tipo, você tem que manter uma distância ali. É tipo de pessoa obsessiva. Particularmente eu não julgo, eu sei que é tóxico, mas eu não julgo. Enfim. Porém, quando o Peter dá esse ultimato, o Masked fala assim, ai, tá bom, você quer ver quem eu sou, então beleza, né? Porque até agora ele não tinha revelado a identidade, não fazia parte do plano ele revelar a identidade. Mas tudo bem, ele fala assim, ai, tá bom. Aí ele fala assim, ó, se você quer realmente saber quem eu sou, então me procura no café que você sempre vai. E aí o Peter fica todo animado, porque, né, ele tá afim, ele quer, o Masked tá cedendo, então ele vai realmente conhecer o Masked e tudo. E ele fica super animado, super afim, ele se arruma todo num dia de encontro deles, né, que eles marcaram esse encontro. E aí o Peter vai e ele espera lá por muito tempo. E o Masked não aparece. E aí o Peter manda umas mensagens xingando ele e tal, vai pra casa, né? E fala que não quer mais ver ele. E tipo assim, eu não sei bem se dava pra chamar de relacionamento aquilo. Mas se eles estavam num relacionamento, é esse o momento que eles terminam. Porque o Peter fala que, pô, eu avisei que aquilo ia ser daquela forma se você continuasse assim. Se você não me mostrasse quem você é, isso não é justo, porque você me conhece muito. E eu não te conheço nada. E aí, o Masked passa alguns dias, não lembro quantos dias, acho que 2 ou 3, sem responder o Peter. Por vergonha, na verdade. Por ter feito aquilo, porque ele não queria de fato ter feito aquilo, ele não queria ter magoado o Peter. E ele sabia que ele ia magoar o Peter, só que ele não teve coragem. Por que ele não teve coragem de mostrar a própria identidade? Porque tem uma série de questões, mas uma em específico que levou ele a usar a máscara, e ele tinha medo de que quando ele mostrasse sua verdadeira identidade, o Peter não gostasse mais dele, ou não quisesse mais ficar com ele, ou que ele não entenderia o que aconteceu. Assim, ele teve meio que uma crise por não saber o que o Peter ia achar daquilo, por não saber se o Peter ia entender a situação. Mas ele fica. Ele fala com. Tá. Mas a gente volta pro point of view do Masked. E aí, o Masked fala com os amigos dele que ele deu essa mancada. Porque a essa altura do campeonato, todos os amigos dele já estavam sabendo que ele tava ficando com alguém e tal. E assim, todo mundo zoava ele falando que ele tava apaixonadinho. E aí o Masked é incentivado pelos seus amigos a ir atrás do Peter, a pedir desculpa, a revelar a própria identidade, porque todo mundo fala que, pô, o Peter vai entender, o Peter vai conseguir saber como lidar com isso, o Peter vai conseguir entender. E aí o Masked aparece na casa do Peter. O Peter não queria abrir pra ele, mas ele abre. E aí o Masked tira a máscara e fala assim, oi, meu nome é Jean. E me desculpa por não ter aparecido, eu tava com muito medo. E aí ele pede desculpa, Peter deixa ele entrar em casa, e aí os dois conversam e tal, meio que se entendem, e eles voltam. Mas o Masked fala pra ele não perguntar sobre o que aconteceu, o porquê que ele usava aquela máscara. E aí o Peter aparentemente, assim, de primeiro ele fica meio assustado, porque ele não tava esperando aquela reação do Masked, uma vez que ele não apareceu no café. Ele não teve coragem, ele sabia que ele ia magoar o Peter, e ele não quis fazer aquilo de forma intencional,
intencional, mas ele acabou magoando bastante o Peter. Mas eles conversam e o Peter fala, tipo, ah, tá bom, não vou te perguntar sobre isso, mas eu quero te perguntar sobre N coisas. Aí ele fala assim, ah, tá bom, então a gente vai sair pro encontro e aí você me pergunta as coisas que você quer me perguntar. E aí, bom, beleza. A princípio eles saem pra 2 encontros, Na verdade, assim, é um seguidinho do outro. Acontece no mesmo dia, então é um encontro só. Eles vão pro parque. O Peter também foi respeitoso com relação ao pedido do Masked barra Jean. E esse primeiro momento no parque foi uma coisa muito bonitinha, tal, tanto que o Masked vivia chamando o Peter de passarinho. E aí o Peter perguntou pra ele, ai, por que você me chama de passarinho? E o Masked respondeu assim, porque pra mim você é como um pássaro que vive numa gaiola. Você não sabe que você pode se libertar. Mas você pode, se você quiser. Tem a porta da gaiola aberta, você só não sabe disso ainda. E você tem asas pra voar. Então, tipo, fica muito bonitinho, assim, uma conversa muito fofa que eles têm. Em determinado ponto do relacionamento dos dois, o Masked decide comentar com o Peter o que tinha acontecido, por conta própria. Não que o Peter fosse pressioná-lo pra contar o que aconteceu, mas o Masked queria, porque ele queria contar. E aí ele conta pro Peter que, na verdade, ele tem essa cicatriz porque ele foi defender a mãe dele de um cara babaca. E ele foi defender não só uma vez, ele foi defender acho que 2 ou 3 vezes. E aí a mãe dele decide que não era uma boa ideia ele defender ela assim. E aí ela escolhe ficar com o marido e ela fala pra ele sair de casa. Então ele sai de casa e, tipo assim, quem faz isso? Foi ele? Não, não foi ele. Não foi o cara que o Peter tava enfrentando pra defender a mãe dele. Foi ela. Ela fez isso. Ela bateu nele. E fez a cicatriz no rosto dele. Então, assim, ele tem esse trauma, essa coisa que é muito forte. Pra ele é muito forte. E aí o Peter entende, ele super entende a situação, assim. Ele fala que nada daquilo foi culpa do Masked e que ele não devia se culpar por aquilo porque aquilo foi uma escolha da mãe dele. De novo, só voltando a falar que o Peter, ele tem uma rotina muito cansativa, muito chata e muito monótona. Ele também já tinha mencionado pro Masked que ele tava cansado de trabalhar naquela empresa, que ele não queria mais nada ali, mas que ele tava preso por causa da multa. E aí o Masked, a princípio, tinha sugerido que ele fosse morar com o Masked e que ele pagaria multa pro Peter, não tinha nenhum problema, mas por uma questão meio que, sei lá, de orgulho ou de medo mesmo, né? Porque eles estavam se conhecendo, assim, realmente, verdadeiramente há pouco tempo e tudo, ele não aceitou. E aí, bom, ele continuou seguindo a vida dele e agora ele só tava um pouco mais feliz porque agora ele tava realmente conhecendo o verdadeiro Masked, na verdade, conhecendo o verdadeiro Jean. E aí, o Masked lê o contrato do Peter, ele acha meio que uma brecha no sistema, mas ele, por enquanto, só tinha chamado o Peter pra morar com ele, e o Peter tinha recusado. Com a brecha no sistema, que o Masked achou no contrato, ele brinca falando assim, a gente tem que explodir aquele lugar. E o Peter não leva a sério e tal, e passa. Aí teve uma situação no trabalho do Peter de um colega de trabalho dele que se suicida. E aí, o que acontece, né? Ele se joga do último andar do prédio porque ele não aguenta a pressão de trabalhar numa empresa que não tá nem aí para as pessoas. Os funcionários dessa empresa são realmente só números para o chefe dele, para as pessoas que estão mais acima. E assim, o Peter, ele tá de saco cheio porque ele viu outra pessoa que vivia pedindo pra ele fazer as coisas por esse colega de trabalho. E ele fazia as coisas e esse colega de trabalho ganhou promoção e ele não. Ele vivia falando que ele tava muito cansado, que ele tava muito exausto de tudo isso, enfim, ele não queria mais nada, mas ele tava sempre muito preso a isso. Por conta da multa, né? Da multa que ele teria que pagar caso ele decidisse que ele não queria mais trabalhar naquela empresa. E aí, esse evento acontece, e aí todo mundo vai ver, porque faz um barulho estranho, todo mundo vai na janela ver o que estava acontecendo, e aí eles veem aquela cena, e aí o chefe deles começa a falar assim, ei, por que vocês estão na janela? Tipo, todo mundo tem que trabalhar, bora, meu filho. E aí, volta todo mundo pras mesas, o Peter fica inconformado, porque ele fala assim, você viu o que acabou de acontecer?
o fulano aqui se matou. Tipo, você viu o que tá acontecendo? E aí o chefe dele dá uma de cuzão e fala assim: não, mas isso. O que que a gente pode fazer por ele? Nada, ele já morreu. Então, vamos voltar a trabalhar porque nada disso vai pagar nossas contas. Aquelas câmeras daqui do prédio estão supervisionando a gente. Eu sou só mais uma pessoa assim como vocês. Então, eu mando aqui, mas eles estão supervisionando a gente. Se eles verem que a gente não tá trabalhando, vai dar ruim pra gente. Então vai todo mundo voltar a trabalhar sim, sabe? O Peter fica inconformado com isso, ele começa a reclamar sobre tudo isso com o Masked. E ele fala que agora ele aceitaria explodir o lugar. Tipo, ele tá super inconformado, assim. O Peter liga pro Masked falando que ele tava inconformado, falando que ele não queria mais nada daquilo, falando o quanto aquilo deixava ele mal, né? Trabalhar numa empresa que é, tipo, 100% focada em dinheiro, eles não ligam nem um pouco pra saúde mental. Então, assim, o cara acabou de se matar e não fizeram nada por ele. Muito pelo contrário, no dia seguinte, quando ele apareceu, tava todo mundo normal, como se nada tivesse acontecido. Obviamente, o corpo não tava mais ali, né? E tava tudo limpo, tudo bonitinho e segue a vida, sabe? Segue o baile e tá tudo certo. E aí ele fala que pro Masked que ele aceitaria explodir aquele lugar. Então, o Masked leva aquilo a sério, sabe? E aí eles começam a planejar. E aí, é nesse momento que o Peter conhece o Shadow, que é basicamente um amigo do Masked. E, tipo, é meio que assim, o primeiro amigo dele que... como é que eu digo? Que eles começaram a conversar quando o Masked teve alguns problemas, que ele teve que sair de casa, da casa dos pais e tudo. Então, assim, ele tem uma consideração muito grande por aquele amigo dele e tal. E aí ele leva o Peter pra conhecer o Shadow. E aí o Shadow trata ele mal inicialmente, tipo, o que que ele tá fazendo aqui? Ele não quer nem conhecer a pessoa, ele não quer nem saber quem é esse cara. Simplesmente porque o Masked levou ele lá e ele fica meio enciumado, assim, meio com receio, com o pé atrás. E aí o Masked fala pra ele, ó, não fala dele assim, porque senão da próxima vez você vai se ver comigo. E aí tá, tipo, eles acabam meio que virando amigos também. Aí o Peter meio que entende a situação ali e tal. Ele pergunta, né, como é que eles se conheceram e tudo. Aí, assim, é uma situação de interação social que geralmente o Peter não tá acostumado com isso. É uma situação, assim, que acontece muito, muito fora do padrão do Peter, assim. Ele não tá acostumado com esse tipo de interação, mas é legal ver isso acontecendo entre eles. E aí, bom, o Shadow ajuda eles a planejar e deixar tudo bonitinho, tudo assim. E aí chamam os outros, chamam o Zero, o Monster, e aí os outros dois, o Masked e o Shadow, pra realmente executar esse plano. E aí eles vão na loja de conveniência, o Masked leva o Peter junto, tal. O Peter fala que ele também queria fazer uma coisa com uma lata de tinta. Beleza. Aí, bom, eles vão, eles planejam tudo, o Masked leva o Peter até a loja, que eles precisam de umas coisas, eles precisam de corda, eles precisam de umas coisas, o Shadow tá responsável por outra parte do plano, que seria a parte de bombas, porque sim, o Shadow sabe fazer esse tipo de coisa. E aí, bom, beleza, eles armam todo o plano e eles marcam o dia e tá tudo certo, todo mundo vai ajudar. Aí, beleza. Aí a função do Peter é continuar trabalhando, né? E aí contar as câmeras. Aí ele conta as câmeras, fala pro Masked e o Masked desativa as câmeras remotamente. E aí, bom, beleza. Aí o Peter tem que fazer de alguma forma, tipo assim, ele espera todo mundo sair do trabalho, todo mundo. Ele espera os guardas não estarem mais ali, quer dizer, eles estão dentro do prédio, mas eles não estão mais no banheiro, porque ele vai até o banheiro e ele fica lá até todo mundo ir embora. E aí os seguranças não estão mais ali, eles estão meio que no corredor, na porta da frente e tal. E aí eles chamam a atenção de um pra fazer barulho, pra ele ver o que tá acontecendo. Aí ele dá um jeito de fazer com que todo mundo entre. Aí eles entram e aí eles têm que colocar o plano em ação, basicamente. O Peter fica com o Monster, se eu não me engano,
E o Shadow vai com o Zero e o Masked lá pra cima. E aí eles armam as bombas e tudo. E, enfim, aí, tipo, deixa armado programado. E aí, tem um dos amigos do Masked que ele dirige muito bem. Então, tipo assim, ele fez de um jeito que ele ficasse no carro para que todo mundo fosse, armasse as bombas e saísse de lá. Só que a polícia tava chegando, então todo mundo teve que vazar rápido. Só que tinha um segurança que viu eles e tal, e aí apagaram esse cara. Tipo, não apagaram assim, apagaram de apagar mesmo com acho que é bomba de gás, uma coisa assim. Nada demais. É, o cara tava vivo. Só que aí, beleza, aí eles deram um jeito de sair fora. E aí, esse amigo deles, que é um motorista muito bom, ele decide levar eles pra um lugar onde ele gosta de ficar quando ele quer ficar sozinho. E aí vai todo mundo lá pra esse lugar, ele leva eles. E esse lugar dá pra ver certinho o prédio da empresa do Peter. E aí todo mundo fica lá e tal, e fica vendo. E o Masked fala, tipo, ai, vai, ativa logo as bombas. E aí tem a explosão enorme no prédio, tipo, o prédio fica assim, que é uma construção em ruínas agora. Assim, o prédio cai, literalmente, assim, tem muita coisa que cai, mas o prédio inteiro, assim, desmorona, a estrutura do prédio desmorona. Tem muita bomba, né? Então, não é mais um prédio já. Aquilo é só um monte de concreto e acabou. Aí todo mundo vai pra casa do Masked, de noite eles vão dormir. Aí no outro dia de manhã, aí tipo assim, o Peter dorme na casa do Masked, no quarto do Masked, e os outros dormem na sala. E aí os dois pombinhos, o Peter e o Masked, são acordados com uma bateção na porta. Nesse momento, eu, Carol, quase levei um susto, que eu falei assim, meu Deus, agora a polícia já chegou, já ferrou, já prendeu todo mundo, já só que não, porque são os amigos deles chamando, né? Falando pra verem uma coisa. E aí, quando eles vão ver, estão dando entrevista, né? Porque teve essa explosão aí, esse negócio aí e tal. Chamaram o repórter, chamaram todo mundo, a mídia tá em cima desse caso. E aí entrevistam o chefe do Peter. Ele olha pra câmera e ele fala assim: garoto, eu sei que foi você e tal, e não sei o quê, porque o Peter tinha deixado um recadinho de tinta na parede. Não falando quem ele era. Com certeza, o chefe dele sabia quem era, porque aquilo tudo. Ele era o único que se pronunciava, que falava, ó, isso aqui tá errado, entendeu? Todo mundo se fazia de, nossa, não tem nada acontecendo, tá tudo certo. Quando não estava. Então, assim, tem muito disso, mas ele não cita o nome do Peter, ele só sabe quem é, só assim, do jeito que eu falei, de que ele fala assim, garoto, eu sei que foi você e tal, eu tô de olho em você e não sei o quê. Bom, enfim. Aí, depois de um tempo, tipo, eles têm outras suspeitas, a polícia tem outras suspeitas, eles acabam saindo da mira da polícia, né? Agora, assim, a explosão seria feita porque aí eles achariam uma brecha no sistema para o Peter poder parar de trabalhar lá, sem ele ter que pagar essa multa, porque ele só poderia, de fato, parar de trabalhar sem pagar a multa caso acontecesse alguma coisa que tivessem que fechar a empresa naquele lugar. Então, a explosão foi meio que essa brecha que eles acharam assim. Aí depois disso, eles vendo que o plano com o Peter deu certo, eles conversam entre si, o grupinho, e decidem que seria uma boa ideia chamar o Peter pro bando. E aí o Peter faz parte do grupinho agora de hackers e tudo mais, ele faz parte, óbvio, fazendo outras coisas aí que o Masked ensina pra ele, mas ele faz parte do bando e ele ganhou também uma máscara de Ghost. E o apelido dele virou Ghost também. Então agora ele é o Ghost. Agora o Peter tá morando na casa do Masked. Ele pega as coisas assim, são poucas coisas que ele tem no apartamento, mas ele volta e pega. E ele vai pra casa do Masked. E agora tem a Vi e a cobra, a Serafine, se eu não me engano, que estão convivendo no mesmo apartamento, no mesmo lugar, né? Sem se matar. Tá, beleza. Aí os dois decidiram ir pra uma viagem.
porque o Peter queria muito e tinha prometido pros pais que ele veria os pais logo, em breve. Isso há um tempinho atrás, só que ele não tinha conseguido ir até o momento. E aí, o Peter fala que ele quer apresentar o Masked pros pais dele. Só que ele fala isso como se os pais dele soubessem, sabe? Mas é uma surpresa, o Masked tá indo junto e nem o Masked sabe que isso é uma surpresa. E ele descobre só indo no caminho. Indo no caminho, o Peter fala pra ele, olha, eu preciso te contar uma coisa. Aí o Masked fala assim, meu Deus, o que que foi? Aí ele fala, olha, meus pais não sabem que você tá indo junto. Aí o Peter fala, não, mas eles vão gostar de você, calma, vai dar tudo certo, enfim. E aí o Masked meio que dá uma surtada, né? Porque ele fala assim, meu Deus, você não avisou pra eles. Eles pelo menos sabem que você é gay? Tipo, pelo amor de Deus, eu tô indo lá de intruso, sabe? Ele fica meio assim e tal. Enfim. E aí, bom, tem isso. Aí eles chegam lá, tal, os pais do Peter conhecem de fato o Masked. Agora, o Peter já tinha comentado com a mãe dele que ele tava gostando de alguém, ele tava se envolvendo com alguém, mas ela não conhecia, ela não sabia exatamente quem ele era. Ele não falou que ele conheceu o Masked do jeito que ele conheceu. Ele falou que. Aí foi a ideia do Masked, o Masked virou pros pais dele e falou assim: Eu sou o chefe dele. E aí o Peter fica meio bravo porque ele não queria que isso acontecesse, ele queria que eles falassem que eles eram funcionários, tipo, os dois, assim, mesmo nível e tal, mas o Masked brinca falando que ele é chefe. E pros pais dele, ele é realmente chefe. E aí, os pais do Peter gostam muito do Masked. Enfim, os pais do Peter amam o Masked e a história acaba assim. E, gente, eu realmente amei esse livro. Eu tive cada surto contando no meu grupo de podcast com uma amiga. Assim, eu tive muito surtos. E ela também. Então, assim, a gente foi ficando cada vez mais intrigada. E aí, gente, eu tive cada surto, que assim, a gente foi se apaixonando pelos personagens também. E eu gostei muito de como a autora aprofundou a história do Masked, porque, assim, eu gosto muito de que tenha um contexto, que tenha uma história por trás e tudo mais. E assim, o Peter, a gente já sabia que seria o personagem principal, então seria o mais normal se ter uma história mais completa. Porém, o Masked nem tanto, e ainda assim foi bem aprofundado. A história do Shadow, eu não comentei muito aqui, mas também foi aprofundada. Eu querendo muito comprar o segundo livro pra entender, porque pelo que eu vi, o segundo livro tem a ver com o Shadow e tudo, então assim, eu tô super ansiosa pra isso. Já tenho o livro, eu só tô esperando um pouquinho pra comprar, mas sim, eu quero muito o segundo livro. E eu gostei muito, definitivamente, do aprofundamento da história, eu gostei das cenas mais quentes, eu gostei do envolvimento deles. Eu achei um pouco rápido, né, como tudo aconteceu, mas para um livro de 217 páginas é muito, precisa ser muito rápido, precisa acontecer muita coisa ao mesmo tempo, e de fato realmente acontece. Eu fiquei muito chocada com a cena do Fiquei muito chocada com a cena do suicídio, porque o Peter conta de uma forma muito dura, muito difícil, e é uma realidade que a gente sabe que acontece. É uma realidade que a gente vive. Então, assim, a autora trouxe de uma forma muito real, que impacta muito a gente, né? Eu definitivamente amei a escrita da autora e eu quero conhecer mais obras dela. Não só esse outro livro, mas o que mais estiver disponível e o que vier, porque é uma leitura tão fluida. Pra mim, que geralmente não leio livros rápido, pra mim. E assim, eu li o livro e eu tinha que me programar pra fazer. Eu não podia ficar o tempo todo lendo, mas a vontade era essa. A vontade era de ler a cada segundo. A vontade era deixar de comer pra ler, a vontade era deixar de dormir pra ler. Mas eu não podia fazer isso. Então, assim, ainda foram coisas muito programadas, foram coisas muito
cortadas, picadas, né? Até porque eu queria ficar vendo a reação da minha amiga conforme eu fui contando, e aí eu tinha que esperar ela ver também. Então, assim, teve N fatores, mas, gente, é uma leitura muito, muito fluida. Eu recomendo muito, muito, muito. De verdade, assim, é um livro que me surpreendeu muito. A forma com que ela falou é muito sensível, muito delicada, principalmente em pontos difíceis, né? O trauma do Masked, a situação do Peter, o que ele viu, o que ele presenciou, ou tudo o que levou ele a fazer da forma com que ele fez, assim, eu achei incrível. De verdade, eu amo essa autora. É a autora F. Fortunato, e eu só espero mais obras dela, e eu garanto pra vocês que vai ser muito bom cada coisa que ela escrever. É isso, gente. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações, porque aí cada vídeo novo vocês recebem pra vocês verem. E é isso. Um beijo